Paz seja convosco, esse é o nosso Quinta com Deus e hoje nós vamos falar sobre murmuração versus lamentação. Mas antes disso, eu quero convidar você a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e se inscrever em nosso canal. Vamos para o vídeo então? Romanos 8, a partir do versículo 18, diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente e esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda nos vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu quero começar com esse texto de Paulo, do que ele está dizendo aqui aos Romanos, porque antes de falar sobre murmuração e lamentação, nós precisamos pensar um pouco a respeito de sofrimento. Paulo está falando aqui a respeito de sofrimento, a respeito de dor, da qual todos nós, absolutamente todos nós, cristãos, estamos sujeitos. Nenhum de nós está imune a não sofrer. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por momentos difíceis, por dores, por sofrimento, por dias em que o nosso corpo vai doer, a nossa alma vai doer, o nosso espírito vai doer. Dias de sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você já passou, pode estar passando, e todos nós, enquanto estivermos neste corpo, nesta vida, nós estamos ali sujeitos a viver dias de sofrimento. Mas o que é interessante nesse texto é que Paulo, ele ajusta a nossa ótica, ele ajusta a nossa visão, porque ele nos faz pensar no futuro, e ele começa a dizer, olha, não se compare o que nós estamos sofrendo nos dias de hoje, neste momento, com a glória da qual nos é esperada, a glória futura. Então ele nos ajusta a enxergarmos aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer no futuro. Então ele nos coloca no foco correto, de não olharmos para o sofrimento, para aquilo que estamos vivendo, para as dores que estamos vivendo, mas ele nos coloca na direção correta, no trajeto correto, no caminho correto, que é de olhar para a glória que nos é esperada. E aí ele nos traz esse confronto. Aquilo que está nos esperando, a glória que nos é esperada, ela é maior do que o sofrimento da qual nós podemos estar passando e podemos estar vivendo. Diante disso, pensando a respeito do sofrimento, eu tenho uma pergunta a fazer. Lamentar ou murmurar? Qual tem sido
as nossas atitudes, qual tem sido as nossas respostas diante da dor, diante do sofrimento. Como temos agido, como temos reagido diante dos dias difíceis, diante dos dias maus, diante dos dias em que o sofrimento chega para nós. Qual tem sido a resposta que nós temos dado? Lamentar ou murmurar? Nós estamos lamentando ou nós estamos murmurando? E você pode estar se perguntando, mas qual é a principal diferença entre murmurar e entre se lamentar? E eu quero fazer essa reflexão com você. Basicamente, e talvez principalmente, a diferença entre murmurar e lamentar é o lugar em que você faz isso. Como assim? Murmurar é quando você fala de costa para Deus, longe de Deus, e quando você fala contra Deus. Isto é a murmuração, quando os seus questionamentos, quando as suas palavras, quando aquilo que você está expressando por conta do sofrimento, por conta da dor, por conta dos dias maus que você possa estar vivendo, quando você faz isso fora da presença de Deus, quando você faz isso longe de Deus, quando você faz isso de costa para Deus, quando você faz isso contra Deus, quando na verdade a lamentação é um direito que nós temos e que a Bíblia nos inspira e nos encoraja a fazermos. Nós temos o direito de rasgar os nossos corações, nós temos o direito de chorarmos, nós temos o direito de gritarmos, até mesmo de clamarmos a nossa dor, de clamarmos diante do sofrimento, de clamarmos, de chorarmos, de nos rasgarmos diante dos dias maus. Mas isso é feito na presença de Deus. Isso é feito de frente para Deus, aos pés do nosso Senhor. Isso é feito no lugar em que Ele está. É aí que está a diferença, a principal diferença da murmuração para a lamentação. Porque murmurar, você vai fazer isso longe de Deus. Mas a lamentação, você vai se rasgar, chorar, gritar, clamar. Você vai expressar a dor que você tem sentido diante da situação que você se encontra, mas você faz isso aos pés de Jesus. Você faz isso na presença de Jesus. Você faz isso diante dele. E isso torna as coisas bastante diferentes, porque a murmuração, ela tem uma consequência, assim como a lamentação também tem uma consequência. Mas na Bíblia, aqueles que murmuravam, como consequência da murmuração, eles receberam juízo da parte de Deus. Mas, em contrapartida, aqueles que se lamentavam diante do Senhor, eles encontraram em Deus o entendimento do propósito da qual Deus tinha para a vida deles. O cumprimento das promessas que Deus tem, que Deus tinha para aquelas pessoas. A murmuração, como consequência, nos levará a juízo. Mas a lamentação, como consequência, nos levará ao cumprimento das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Como um exemplo disso, eu quero falar sobre uma oração de Davi no Salmo 73. Eu vou ler alguns versículos do começo e os versículos do final dessa oração. E você vai perceber o que acontece durante essa oração. O versículo 1 começa dizendo assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios.
eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha o começo dessa oração. Ele está se comparando com os ímpios, ele está dizendo: o ímpio prosperou, eu não. O ímpio tem mais saúde, eu não. O ímpio parece que é mais abençoado, eu não. Ele está mostrando que ele não está conformado ali com a sua situação, com a sua condição. E ele está fazendo uma comparação entre ele e o ímpio. E ele começa dizendo: eu tive inveja da prosperidade dos ímpios. Por que eles foram abençoados e eu não? Mas veja bem, ele está fazendo isso num lugar em que Deus está. Ele está fazendo isso num lugar em que a presença de Deus está. Ele está fazendo isso aos pés do Senhor. Então não tem a ver com as palavras que ele está usando, mas o lugar em que ele está. E como ele está neste lugar, a oração dele começa a mudar. A oração dele começa a ser transformada. E olha o final. Vou ler agora a partir do 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele já começou a mudar. Ele já começou a perceber que aquelas palavras lá do começo já não faziam sentido para ele. Já não poderiam ser levadas em consideração, porque agora ele já entende que não era certo aquelas palavras que ele estava proferindo. Contudo, sempre estou contigo. A minha mão direita me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. No começo da oração, ele começa dizendo: os ímpios prosperam mais do que a mim. Os ímpios parecem que têm mais do que a mim. Olha o que eles tiveram e eu não. Mas agora ele está dizendo: a minha herança é o Senhor. Eu tenho tudo o que eu preciso porque eu tenho o Senhor. Eles não têm o Senhor, mas eu tenho o Senhor. E ele continua dizendo: os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Isso é lamentação. Ele se rasga diante de Deus. Ele coloca diante de Deus, diante do Pai, as suas dores, as suas aflições. E ele começa dizendo: por que os ímpios têm e eu não? Por que eles são mais abençoados do que eu? Mas ele termina a oração dizendo: eu só preciso do Senhor. E o que eu preciso, eu tenho, que é o meu próprio Deus. A lamentação direciona as nossas orações, faz-nos enxergar aquilo que estamos passando como propósito do Senhor. E por causa disso, nós receberemos o cumprimento das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Eu espero que essa mensagem tenha de alguma forma te ajudado e te encorajado a deixar de murmurar diante dos dias maus e se lamentar neste lugar em que o Senhor está. Deus te abençoe grandemente.